Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém teve coragem de te fazer antes. Quando você está sozinho, de verdade sozinho, sem telefone, sem barulho, sem ninguém esperando uma resposta sua, o que você sente? A maioria das pessoas sente desconforto, uma espécie de coceira invisível que empurra de volta para o celular, para a televisão, para qualquer coisa que preencha o silêncio. E sabe por que isso acontece? Porque desde criança te ensinaram que a solidão é uma punição, que ficar de fora é fracasso, que estar sozinho significa que algo está errado com você. Maquiavel discordaria de tudo isso. E hoje, nesse vídeo, você vai entender por que os homens mais poderosos da história não fugiam da solidão. Eles a cultivaram como uma arma. Pensa na última vez que você tomou uma decisão importante. Quantas pessoas você consultou antes? Quantas opiniões você pediu? Quantas vezes você esperou a aprovação de alguém para avançar? Existe um padrão aí, e ele tem nome. Schopenhauer chamava isso de tirania do rebanho. A tendência humana de buscar no grupo a confirmação que deveríamos buscar dentro de nós mesmos. Para ele, o homem que não consegue ficar só é um homem que ainda não se encontrou. E um homem que não se encontrou pode ser controlado por qualquer um que apareça com uma resposta pronta. Nietzsche foi ainda mais direto. Ele dizia que a maioria das pessoas não pensam, elas ecoam, repetem o que ouviu, vestem o que viram que os outros vestiram. Quero que o grupo decidiu que é desejável e no final vive uma vida que não é a delas. Maquiavel observava isso com frieza de estrategista. Em O Príncipe, ele descreveu como governantes fracos sempre dependiam da aprovação dos que estavam ao redor. E essa dependência era exatamente o que os tornavam vulneráveis. Porque quem precisa de você para se sentir seguro, eventualmente vai usar essa necessidade contra você. A mentira que te enfraquece não é grande, ela é sutil. É a crença de que você precisa de validação externa para ser legítimo, que sua ideia só vale se alguém concordar, que você só pode agir depois de ter o aval de alguém. Essa crença é uma corrente, e a solidão verdadeira, soberana, essa é a chave. Antes de continuar, preciso fazer uma distinção que muda tudo. Existe uma diferença enorme entre dois tipos de estar sozinho. O primeiro é o isolamento por medo. É o homem que se afasta do mundo porque foi ferido, porque não sabe se relacionar, porque desistiu. Esse tipo de solidão paralisa. Ela não constrói, ela corrói. É uma fuga, não uma escolha. O segundo é o que vou chamar de solidão soberana. É o silêncio que você escolhe conscientemente. É a decisão de se retirar do barulho, não porque você tem medo do mundo, mas porque você respeita demais o que você está construindo para deixar que qualquer voz aleatória interfira nesse processo. Marco Aurélio governava um dos maiores impérios da história e ainda assim acordava antes do amanhecer para escrever sozinho. Não porque não tinha com quem conversar, mas porque sabia que as decisões mais importantes precisavam nascer de dentro, não de fora. Sêneca passava horas em silêncio deliberado. Ele escrevia sobre isso nas cartas a Lúcio. Dizia que o homem que nunca está consigo mesmo é um exilado perpétuo, sempre vagando pela mente dos outros, sem jamais habitar a própria. Maquiavel viveu isso na pele. Quando foi banido de Florença e forçado ao exílio em São Cassiano, ele poderia ter enlouquecido. A maioria enlouqueceria. Em vez disso,
ele usou aquele tempo de isolamento forçado para escrever O Príncipe, um dos textos mais influentes de toda a história do pensamento ocidental. O exílio que deveria destruí-lo se tornou a obra que o imortalizou, porque ele entendia o que poucos entendem: a solidão não te tira do jogo, ela te prepara para jogar em outro nível. Existe um processo que acontece quando você para de fugir do silêncio e começa a habitá-lo de verdade. Chame de alquimia, chame de transmutação, o nome importa menos do que o fenômeno. Quando você remove o ruído externo, algo começa a emergir. Pensamentos que estavam enterrados sob camadas de distração finalmente chegam à superfície. Clareza que parecia impossível de alcançar se instala naturalmente. E uma voz, no caso a sua voz, não a voz do grupo, não a voz das expectativas alheias, começa a falar com mais nitidez. Jung chamava esse processo de individuação. Para ele, a grande tarefa da vida humana era se tornar quem você de fato é, e não quem o mundo decidiu que você deveria ser. E esse processo exige necessariamente tempo a sós. Tempo de confronto com a própria sombra, com os próprios medos, com as partes de si mesmo que você ainda não teve coragem de encarar. Schopenhauer dizia que o gênio e a solidão são inseparáveis. Não porque o homem genial seja antissocial, mas porque a criação genuína, a ideia que muda algo, a solução que ninguém tinha visto, a obra que atravessa gerações, nasce sempre no silêncio de uma mente que não está tentando agradar ninguém. E Nietzsche, que viveu grande parte da vida em isolamento voluntário nos Alpes suíços, produziu nesse exílio escolhido algumas das obras mais radicais da filosofia ocidental. Ele escreveu que o homem superior não foge da solidão, ele a procura, porque é lá, longe do barulho das opiniões alheias, que ele se torna capaz de pensar pensamentos que o rebanho ainda nem formulou. O silêncio não está vazio, ele está cheio de você. E a pergunta é: você tem medo do que você vai encontrar lá? Vamos falar de algo prático. Em um mundo onde qualquer coisa que você diga pode ser retirada de contexto, onde uma opinião pode ser usada como arma contra você, onde a aprovação pública é volátil como o vento, qual é a proteção mais sólida que existe? Não depender da aprovação pública para se sentir inteiro. Maquiavel entendia que o príncipe verdadeiramente poderoso não era aquele amado por todos. Era aquele que não precisava ser amado para agir, que tomava decisões com base no que julgava correto, não com base no que o tornaria popular. Isso não é frieza, é autossuficiência. Quando sua identidade não está ancorada na opinião dos outros, você se torna virtualmente imune a certas formas de pressão. Alguém tenta te diminuir publicamente? Você não desmorona, porque sua fundação não está no olhar alheio. Alguém retira o apoio, a validação, o aplauso? Você continua, porque nunca precisou deles para saber quem é. Estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio diretor interno, a parte de você que não pode ser controlada por nenhuma força externa, a não ser que você mesmo abra essa porta. E a solidão soberana é o laboratório onde você fortalece esse princípio.
cada hora que você passa consigo mesmo, sem precisar de distração, sem precisar de validação, sem precisar de ruído, você está treinando esse músculo. Você está construindo tijolo por tijolo a versão de si mesmo que ninguém consegue desestabilizar. A história está cheia de homens que foram afastados do centro do poder e usaram esse afastamento para se tornarem maiores do que jamais seriam se tivessem ficado. Maquiavel, como já falamos, foi banido de Florença. Seu nome foi associado ao mal por séculos, e ainda assim, o que ele produziu no silêncio do exílio ainda é lido, estudado e debatido hoje, 500 anos depois. Marco Aurélio governou o Império Romano em uma das épocas mais turbulentas da história. Guerras, pragas, traições. E o que ele deixou não foram apenas batalhas vencidas. Foi um diário íntimo, escrito para ninguém além de si mesmo, que se tornou um dos livros mais vendidos do mundo, mais de 2000 anos depois de sua morte. Nietzsche passou os anos mais produtivos de sua vida em isolamento quase que total, sem emprego fixo, sem prestígio, sem o reconhecimento que só viria depois de sua morte. E foi nesse silêncio que ele escreveu as obras que redefiniriam a filosofia do século seguinte. O padrão se repete. O mundo os afastou, os ignorou, os exilou. E eles, em vez de implorarem para voltarem ao centro, construíram um centro próprio. Porque o homem que não precisa de palco para saber que tem algo a dizer é o homem mais livre que existe. E paradoxalmente, é esse homem que o mundo eventualmente vai buscar, porque ele é o único que não está desesperado para ser encontrado. Então, deixa eu te perguntar de novo. Quando você está sozinho, de verdade sozinho, o que você sente agora? Se a resposta ainda for desconforto, tudo bem. Isso é apenas o sinal de que você ainda não conheceu a versão mais poderosa de si mesmo. A versão que não precisa de barulho externo para saber que existe. Maquiavel não te ensina a ser cruel. Schopenhauer não te ensina a odiar as pessoas. Nietzsche não te ensina a se isolar do mundo para sempre. O que eles ensinam, cada um à sua maneira, é que existe uma diferença fundamental entre o homem que está sozinho porque ninguém o quer e o homem que está sozinho porque escolheu construir algo que a maioria ainda não é capaz de ver. O trono não está no centro da multidão. Ele está no silêncio que você ainda não teve coragem de habitar. E talvez hoje seja o dia em que você pare de fugir dele. Se esse vídeo tocou algo em você, se inscreve aqui no Storyflix, ativa o sino, porque o que vem nos próximos vídeos continuam essa jornada e vai aprofundar ainda mais o que começamos por aqui. E lembre-se, a mente que reflete, avança.